Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's get ready for our class. Vamos se preparar para a nossa aula, portanto, procurem aí um local tranquilo, silencioso, organize todo o seu material para que vocês possam, junto comigo aqui, fazer as atividades que eu vou propor. Quais são os objetivos da nossa aula, gente? Leitura e interpretação, aquisição de vocabulário através de textos e exercícios e comparar os tempos perfeitos com o passado simples. Então, rapidinho eu vou falar sobre o presente perfeito, passado perfeito e o passado simples. Bora começar? Vamos lá. Pensa aí comigo. Deem uma olhada aqui nessa imagem. You too é o que está escrito aqui. Do you happen to know this band? Por um acaso vocês conhecem essa banda que está aqui? U2 é o nome da banda? Uma banda muito famosa. Vai pensando aí que depois a gente pode falar um pouco mais, se vocês conhecem ou não. E caso não conheçam, fica a dica para pesquisar depois, buscar canções da banda, os trabalhos que essa banda tem feito, é bem legal. Before reading, aqui eu tenho o título de uma das músicas da banda U2, que inclusive é o título da nossa aula, I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, é o significado. Daí eu tenho um trecho da música que diz assim, atenção para o que está sublinhado inclusive, tá bom? I have climbed the highest mountains, I have run through the fields, only to be with you. Eu tenho subido, escalado as montanhas mais altas. Eu tenho corrido através dos campos só para estar com você. É o significado. Number 1. What is the tense of the underlined verbs? Qual é o tempo verbal dos verbos que estão sublinhados? Number 2. When is it used? E quando que ele é utilizado? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder e já volto para conferir. Correção, vamos ver. Eu tinha perguntado aqui na número 1 qual era o tempo verbal dos verbos que estão sublinhados aqui, olha. O have climbed e o have run. Present perfect. Eles estão no presente perfeito. Como que eu sei que é presente perfeito? Porque no presente perfeito, o verbo auxiliar é sempre o have ou o has. Lembra, o has é na terceira pessoa, he, she, it, tá? E o verbo principal na terceira coluna. O verbo climb, ele é um verbo regular, climbed. E o run é irregular, run, ran, run. A gente já vai falar, tá bom?
E quando que ele é utilizado? Eu escrevi aqui, não sei o que vocês colocaram aí, mas compara aí, por favor. To connect the past to the present. Inclusive, eu diria, um dos usos, né, gente? Tem mais. Mas um dos principais é justamente esse. O presente perfeito ele é utilizado para conectar o passado com o presente. Tipo assim, Tipo assim, você tem uma ação que acabou de acontecer e você vê o resultado daquela ação no presente. A gente usa o presente perfeito. Ou você fala uma ação que aconteceu no passado e você vê o resultado dela no presente. A gente também utiliza o presente perfeito, tá bom? Beleza. Reading. Outros trechos da música, tá? Não tá completa aqui, hein, gente? Depois vocês têm a curiosidade de buscar aí na casa de vocês. Então, olha só. I still haven't found what I'm looking for by you two. You kind of invented the movies though, didn't you? They were the first movies. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls only to be with you. Ele fala mais ou menos assim. Você meio que inventou os filmes, não inventou? Eles foram os primeiros filmes. Eu tenho corrido, eu tenho me rastejado, eu tenho escalado os muros desta cidade só para estar com você. Então, mais ou menos, são esses os significados aqui de cada verso da música, tá bom? Sendo assim, bora continuar. Aqui está o trecho e aqui eu tenho 3 questões para você. Number 1. The word they refers to. A palavra they, que aparece aqui, ó, cadê ela? Ela estava aqui no começo, aqui, ó. Ela está se referindo a quê? Porque a gente sabe que o they significa eles ou elas. O que são esses eles ou elas aí? Number 2. O verbo run está no particípio passado. Escreva sua forma no passado. Aqui ele está no particípio. Terceira coluna. Como que é ele no passado simples? Na segunda coluna. 3. A vertical structure made of stone, brick or wood is. Aqui eu tenho a definição de uma estrutura vertical feita de pedra, tijolo ou madeira. O que é isso? Está aqui no texto. Procura essa palavra. Tempinho para vocês fazerem e eu já volto para corrigir. Corrigindo, vamos lá? The word they refers to movies. Letra B, tá ok? Quando ele fala aqui, olha, you kind of invented the movies, didn't you? They were the first movies. Eles foram os primeiros filmes. Não só foi dito antes, como ele menciona depois. Número 2.
O verbo run, eu tinha pedido para que você colocasse como é que era no passado, ó. Ran. No presente é run, igualzinho tá aqui, R-U-N. No passado é ran e no particípio passado é run, ok? Ele é um irregular. E aqui, gente, a palavra certa é walls. Ó, uma estrutura vertical feita de pedra, tijolo ou madeira, walls, muros, tá ok? Seria aqui a resposta da número 3. Tá bom? Vamos seguir. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre o passado simples. Eu peguei aqui justamente o exemplo da música, tá? Versos da música. You kind of invented the movies, didn't you? They were the first movies. Os verbos destacados estão no simple past, passado simples. Tempo verbal usado para falar de ações que ocorreram no passado. Então, assim, tenham em mente, diferentemente do presente perfeito que a gente falou, né? Que tem aquela conexão de passado com o presente. Ações inacabadas ou ações que a gente vê o resultado no presente. Ações muito recentes que acabaram, né? O passado simples, pessoal, a ação ela aconteceu no passado, ficou no passado, acabou, não tem nada a ver com o presente, tá? Essa que é a grande sacada. É muito comum, inclusive, a gente utilizar expressões como yesterday, ontem, last week, semana passada, 10 years ago, 10 anos atrás. Você pode perfeitamente definir quando essa ação aconteceu, tá bom? Fica lá no passado. Para formar perguntas, a gente utiliza o auxiliar did. Ele vem antes do sujeito na hora de responder. Na hora de perguntar. Did you invent new movies? Você inventou novos filmes? Se você quiser dar uma resposta curta, yes, I did or no, I didn't. Na resposta completa, veja que é a afirmativa. Yes, I invented new movies. Sim, eu inventei novos filmes. Então você conjuga o verbo no passado. Como ele é regular, você coloca o ed. Simples assim. Negativa. No, I didn't invent new movies. Na negativa, você coloca o auxiliar. Na negativa, didn't. E o verbo você mantém na forma base. O verbo você só joga ele para o passado na afirmativa, tá bom? Entendido aí o passado simples? Bem tranquilo. E o passado perfeito, past perfect? Ele é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de uma outra ação ter ocorrido. Em outras palavras, o past perfect ele é o passado do passado. Qual é a estrutura? Sempre vai ter o had. O had ele funciona como o verbo auxiliar, mais o particípio passado do verbo principal, o verbo na terceira coluna. O que eu quero dizer com terceira coluna? Olha esse quadro aqui. Professor, tem 4 colunas aqui. Entre aspas, ignore essa segunda aqui, que é só a tradução, tá bom? Então, beleza. Eu tenho aqui o verbo work e o verbo learn. Trabalhar e aprender. Work, worked, worked. Learn, learned, learned. Ok? Então, no passado simples e particípio passado. São esses aqui do particípio passado que a gente utiliza. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se o verbo for regular, como esses dois aqui, basta colocar o ed. Tanto a forma de passado simples quanto a forma do particípio passado são iguais. Agora, se a gente tiver um verbo regular, como os verbos comprar, fazer, escrever e o verbo ser ou estar, daí já é diferente, pode ser diferente, olha só. Buy, bought, bought, é o único aqui que é igual. Do, did, done. Write, wrote, written. Be, was, were, been. São esses aqui que a gente utiliza no passado perfeito. E agora o que eu faço? Estudar. Quanto mais ler, quanto mais ver, quanto mais praticar, você vai memorizando esses verbos, tá bom? Vamos seguir. Exemplo do passado perfeito. Veja aqui. I had finished the report when he arrived. Eu tinha terminado o relatório quando ele chegou. Analisa comigo. Eu terminei o relatório primeiro ou ele chegou primeiro? Terminei primeiro. Então, a ação mais antiga que aconteceu primeiro é justamente a que vem no passado perfeito. Olha, had finished. E a outra, passado simples. He arrived. Ok? Ó, essa linha do tempo aqui mostra bem isso. As duas ações que aconteceram lá no passado, uma depois da outra. A que aconteceu antes, primeiro, vem no passado perfeito.
tá bom? Vamos praticar? Number 1. Change the sentences from the lyric to the past perfect and come up with the sentence in the simple past. The action that happened secondly. Mude as frases da letra da música para o passado perfeito e invente a frase no passado simples, ou seja, aquela que aconteceu em segundo lugar. Quer ver? I have run, eu tenho corrido. Mudei para o passado perfeito. I had run when, eu tinha corrido quando, aí você vai ter que inventar a segunda ação. A que aconteceu depois, no passado simples. I had run when it started to rain. Eu tinha corrido quando começou a chover. Estava correndo primeiro e começou a chover depois. Faço a mesma coisa com a letra A e com a letra B. Ó. I have crawled, eu tenho me rastejado. I have scaled the city walls, eu tenho subido os muros da cidade. Já volto. Vamos conferir? Então vamos lá. Letra A. I had crawled. Então se é passado perfeito, tira o have e muda para had, hein? I had crawled when my mom yelled at me. Eu tinha me rastejado quando minha mãe gritou comigo, tá? Foi o que eu inventei. B. I have scaled the city walls. I had scaled the city walls when the thief broke into my house. Que eu pulei, né? Eu subi, eu escalei o muro quando o ladrão entrou na minha casa. Foi o que eu inventei, ok? Bora lá então, vamos para o nosso quiz. Temos aqui a número 1. Which words are missing? Quais palavras estão faltando? Vejam com calma, leiam os balões e marquem a alternativa correta. Eu já volto.
Corrigindo? A resposta certa aqui seria a letra B, tá bom? Did you eat my food? Oh no, I didn't eat your food. É passado simples, então utilizamos o did, né? Como a resposta é negativa, você coloca o didn't e mantém o verbo na forma base, tá bom? Beleza. Número 2 e número 3. Tempinho para que vocês possam ler com calma e marcar a resposta certa. Já volto. Conferindo aqui número 2 e número 3. Have you ever been to the USA? Gente, é presente perfeito. Então o verbo tem que estar na terceira coluna. Been, ok? No particípio passado. 3. Had you seen your mother before she left? No, I hadn't. Já pela resposta você nota que é passado perfeito. Então se a pessoa respondeu hadn't é porque foi perguntado had, tá ok? Então não tem nem o que questionar aqui. Letra A, tá bom? E aí, o que a gente estudou hoje, gente? Revisamos o uso do presente e passado perfeito, relembramos o uso do passado simples, ampliamos nosso vocabulário através de uma letra de uma música e de atividades diversas também, da banda U2. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje e eu paro por aqui, tá bom, pessoal? Thank you very much for your patience. Muito obrigado pela paciência de vocês. Bye bye, see you next class.